Olá, graça e paz, louvado seja Deus, que Deus te abençoe e te ilumine nesse dia, amém? Dando continuidade aos fundamentos da fé, hoje nós vamos falar sobre as ações correspondentes. Toda fé genuína e verdadeira, ela é acompanhada por ações de fé, amém? Nós não estamos falando de obras simplesmente, mas nós estamos falando sobre as ações que são fundamentadas na fé, naquilo que Deus falou, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, toda fé genuína e verdadeira, ela requer ação correspondente. Aqui em Tiago, capítulo 1, dos versículos 22 ao 25, Tiago diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Então, segundo o texto, nós enganamos a nós mesmos quando apenas ouvimos e não praticamos aquilo que dizemos crer. É aquele que considera a lei de Deus como a verdade e a pratica, este será bem-aventurado em tudo que realizar. Assim, quanto maior for a nossa observância à palavra, maior será a nossa habilidade em fazer o que ela diz. Então, Tiago, ele está trazendo a informação aqui de que não adianta nós sermos apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos aplicar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, amém? Sermos operosos praticantes e não ouvintes negligentes. No meus aí alguns anos pastoreando igreja, nós temos observado que muitas pessoas estão ali, mas elas não passam de serem ouvintes negligentes. Elas ouvem pregação após pregação, culto após culto, mas não colocam em prática aquilo que escutam. E muitas delas desistem, porque afirmam que a fé não funciona. A fé funciona sim, mas a fé, para ela ser autenticada, para ela ser uma fé verdadeira, ela precisa ter ações correspondentes à palavra de Deus. Por quê? Porque Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, ou seja, ela é inoperante. Uma fé que não é seguida de ações correspondentes, ela não vai, vamos dizer assim, receber da parte de Deus aquilo que está prometido. Porque naquilo que Deus prometeu, ele é fiel e poderoso para cumprir. Mas a expectativa de Deus é que naquele que recebe a palavra, ele seja também operoso praticante da palavra para poder receber. Amém? Tiago capítulo 2, versículos 17 e 18 diz assim: Assim também a fé, se não for acompanhada por obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, é importante nós atentarmos para isso. Não existe fé se não houver ação correspondente a ela. Amém? Então, nós precisamos dar respostas à palavra de Deus. Nós precisamos colocar ações que correspondem àquilo que nós afirmamos crer. A confissão de fé não produz resultado algum sem as ações correspondentes. Devemos sempre agir de acordo com a fé que temos, pois apenas confessar não produz resultados. A fé sem ação é morta. Agir de acordo com o que se diz é vital para que a fé se concretize. Dizer que está curado e continuar na cama não é crer que já está curado. Então, nós podemos observar, até mesmo na vida de Jesus, que ele, ao ver as ações das pessoas, ele via a fé. Isso aconteceu com aquele paralítico que foi curado, quando seus amigos, por meio
de uma corda, desceram ele na maca aonde Jesus estava pregando. O texto em Lucas, capítulo 5, dos versículos 17 a 20, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando e achava ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Preste atenção no texto, diz assim: Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. É interessante que Jesus já não diz logo: pega o teu leito, levanta e anda. Não, Jesus diz: estão perdoados os teus pecados. É interessante que ali estavam fariseus, mestres da lei, vindo de todos os lugares. Aí eles começam a interpelar entre si: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? O que é que esse homem está afirmando? Aí Jesus olha para eles e diz que o que é mais fácil? É dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer pega o teu leito e anda? Então, para que vocês creiam que eu sou o filho do homem, que eu sou o enviado, o Messias, eu vou dizer a esse homem, pega o teu leito, levanta e anda. E é interessante, aquele homem é curado, mas ele é curado por quê? Porque antes houve ação correspondente à fé dele e dos seus amigos. A Bíblia diz que aqueles homens chegaram àquela casa, não tinha como introduzir o enfermo, mas eles subiram ao telhado, tiraram ali a cobertura, desceram entre os ladrilhos o homem que estava naquele leito de enfermidade e Jesus vendo-lhes a fé. Então a fé, ela sempre vai ter ações correspondentes. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é que é o homem prudente, naquela parábola que Jesus diz a respeito do tolo e do prudente, em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela logo desabou, sendo grande a sua ruína. Então é interessante nós observarmos que a fé, ela sempre vai ser acompanhada de ações correspondentes. Tolo é aquele que ouve a palavra de Deus, mas que não a coloca em prática. Prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e logo a exercita, a pratica. Amém? Porque a fé sem obras, ela é morta, como Tiago diz no capítulo 2, no versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, pois com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, a concretização da fé não está somente no confessar, somente no dizer, mas a concretização da fé está nas obras que acompanham a fé. Amém? Da mesma forma, somos justificados pela fé nas obras. Tiago, capítulo 2, versículos de 21 a 24. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês que a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Amém? É claro que Tiago aqui não está dizendo que são as obras que justificam, mas ele está dizendo aqui que é a fé que é concretizada, consumada pela prática das obras. Então, é muito diferente, amém? Nós fazermos obras para sermos salvos. E nós, por causa da nossa fé, andarmos alinhados com a palavra de Deus. Andarmos
praticando a palavra de Deus. Então é importante que isso fique muito claro, amém? Uma fé para que ela possa ser uma fé real, uma fé autêntica, uma fé validada pelas Escrituras, ela é acompanhada por obras. É interessante aqui Tiago dizer que Abraão sacrificou seu filho sobre o altar, mas quando nós vamos ver a história, lá em Gênesis, nós vamos ver que Abraão não chegou a sacrificar o filho, porque naquele lugar ele deu um nome a Deus, Jeová Jireh, o Deus que supre. Porque no momento que ele levanta o cutelo para imolar o filho, Deus diz: Abraão, Abraão, não faças isso. E diz que quando ele olha para o lado, ele vê um cordeiro que Deus havia preparado para si, preso entre os chifres nos arbustos. Então, é importante nós observarmos que às vezes nós não chegamos nem a concretizar, mas porque no nosso coração estava acompanhado de obras, de obediência, Deus, ele dá como feito. Amém? Então é interessante aqui Tiago dizer: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A fé que fala somente. Mas ele é justificado quando ele pratica aquilo que ele fala. Amém? Então, eu espero que você tenha entendido a respeito das ações correspondentes à fé e que você possa estar sendo abençoado. Amém? Comente, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Fazendo assim, você está nos dando feedback, nos ajudando a perseverarmos, trazendo essa instrução da palavra de Deus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.